Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Hoje nós vamos, como de costume, falar sobre as várias questões colocadas no foradocorpo.com. Então deixa eu explicar para você o que é o foradocorpo.com. É o espaço, né, que nós disponibilizamos para todos, onde você pode fazer as suas perguntas e também votar nas perguntas já feitas, que muitas vezes a gente quer fazer, né, e acaba não fazendo. Então, esse é um espaço bacana de comunicação, de relacionamento, que a gente sempre pensa que o nosso crescimento, a nossa evolução, e isso é uma coisa que eu acredito muito, ela acontece através do relacionamento. Por isso, é sempre bom que a gente tenha um bom relacionamento com nós mesmos e com os outros. Mas aí vamos logo direto à primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte, olha só. Já consegui chegar a um nível bem intenso da projeção, a ponto de sentir o corpo astral praticamente todo fora do corpo físico. Mas sempre acontece a mesma coisa que me impede de sair totalmente. A respiração atrapalha. Olha, eu vou te falar uma coisa, a respiração é para ajudar a gente, mas vamos ver o que você está falando mais aqui para entender, né? Porque pode ser que você esteja colocando uma coisa bastante pertinente, né? Consigo relaxar o corpo inteiro e até a mente. Me concentro facilmente, mas sempre que estou prestes a sair, minha respiração fica pesada, meu corpo começa a implorar por fôlego. Eu já estou quase entendendo aqui o que você está colocando, hein? Como quem está se afogando. Segundos antes de eu conseguir avançar, segundos antes de eu conseguir avançar, então eu fico tentando controlar a respiração por vários minutos. Puxa, eu estou entendendo o que você fala, porque essa experiência eu tive muitas vezes na minha adolescência, né? E eu praticava a respiração pranayama, aquela respiração profunda, né? Que eu até recomendo para você e para aquelas pessoas que se interessem, né? Que ela é uma respiração ensinada no livro de Hatha Yoga do Hermógenes. O Hermógenes era um yoga muito conhecido no Brasil e no mundo, né? Pessoa maravilhosa. Eu assisti muitos vídeos dele já depois de vir praticando a respiração pranayama, que é a respiração total, que é muito boa, e que eu aprendi com meu pai, que era yoga, né? Então, o meu pai era um fã do Hermógenes, né? Também, eu vou dizer uma coisa para você, viu? O Hermógenes, a vida dele foi dedicada a isso, né? E ele já com muita idade, ele era uma pessoa assim, bastante energética, muito forte, né? Tudo por conta da prática da respiração. Eu acho que você pode verificar isso, né? Porque aí se você conseguir fazer uma respiração adequada, a gente pode entender melhor o que acontece com você. Apesar de eu já te adiantar o que eu sei que acontece na maioria das vezes. Olha só, eu vou te contar um caso que seria o meu próprio, né? E aí até você avalia se isso também é o que acontece contigo, né? Que é assim, eu deitado, né? Me preparando para fazer a projeção astral, e aí eu fazia a respiração, né? E essa respiração, ela era exatamente essa respiração profunda, né? E o que acontece? Você vai fazendo a respiração e, de repente, você começa a sentir que você está se sufocando. E é impressionante isso, porque a gente entra quase que num pânico, né? Eu fazendo a respiração e até vou falar com mais clareza, parecia que tinha alguém colocando a mão na minha garganta. Eu falava, nossa, essa pessoa está me enforcando. E não era isso que estava acontecendo, né? Não era isso mesmo. Mas o que pode acontecer quando a gente está fazendo esse tipo de exercício, né? É que você começa a sentir tudo o que acontece nos teus veículos, né?
E essa sensação de saída pode aparecer no corpo físico como uma sensação de enforcamento, né? É uma sensação horrível, né? Eu não gosto nem de lembrar, porque eu achava que ali eu ia pifar de vez, né? E não é isso que acontece, não. É uma sensação apenas, né? É uma sensação apenas. E essa sensação, ela pode desencadear na gente, né, um medo que acaba por parar todo o processo de saída do corpo. Eu vou até te contar uma coisa engraçada que eu ouvi esses dias, né, que é muito parecido com isso também. Não é a mesma coisa, mas aí você vai entender. Uma pessoa conhecida chegou e falou assim: nossa, eu fui no médico, né? E quando eu estava lá no médico, ele falou: olha, eu vou te dar para fazer um exame, né? Eu vou te dar um medicamento. Você vai ter a sensação de que você está fazendo xixi, né? E essa sensação, você não se preocupa, porque é apenas uma sensação. Aí o que acontece? Aí a pessoa deitou para fazer o exame, tudo, tomou o medicamento e foi aplicado lá, né? Depois que foi aplicado, ele começou a sentir que ele estava fazendo xixi. E ele entrou em pânico, ele falou: nossa, eu já estou todo xixizado, né? Tô todo... E não estava acontecendo isso. Quando ele voltou, que o médico deu lá o antídoto, né? A primeira coisa que ele foi fazer foi se olhar para ver se ele realmente estava molhado, né? E ele falou: nossa, não estou. Então, essa sensação que a gente tem de que está acontecendo algo, ela é muito potencializada quando a gente está saindo do corpo. Então, são coceiras, estalos, sufocamento, pressão no peito. Você pode ouvir murmúrios, né? E você acha que tem consciências à tua volta querendo, sei lá, te atacar. E não é nada disso. Os nossos sentidos, eles ficam muito ampliados, muito. E o que faz com que a gente tenha sensações e percepções que muitas vezes não correspondem à realidade, né? É muito mais uma percepção nossa do que algo que de verdade está acontecendo. Eu espero ter respondido para você, né? O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. No Fora do Corpo, você vai e coloca suas perguntas. E nós vamos respondendo na sequência, né? É um ranking, é uma classificação. Aquelas que foram mais perguntadas são respondidas primeiro, né? E aí a gente vai semanalmente colocando essas respostas e, olha, são centenas de milhares de perguntas. Então você tem um pouquinho de paciência, eu respondo a todas. Isso aí tem uma coisa bem interessante, né? Eu respondo na rádio, né? E aí quem acompanha o trabalho da gente sabe que toda quinta-feira às 18 horas eu estou aqui e estou respondendo as perguntas, ou mesmo eu respondo em vídeos, né? Em vídeos, em programas e tudo mais. É porque é muita pergunta e a gente tem que aproveitar esse questionamento, né? E realmente tentar também, na medida do possível, levar as respostas, né? Ou pelo menos levantar questionamentos sobre o que foi perguntado, para a gente entender melhor a nossa vida. Eu reconheço que, de verdade, não dá para agradar todo mundo, né? Porque às vezes você faz uma pergunta e aí você vai ter 10 pessoas que acham, puxa vida, respondeu. E vai ter uma ou duas que vão falar: não respondeu o que eu queria. Porque a gente sempre tem a expectativa de uma coisa que já está pré-formatada dentro da gente, né? Nós não estamos livres simplesmente para ouvir uma resposta e falar: poxa, mais uma resposta aqui, talvez ela possa ser usada, nessa resposta realmente possa ser usada no futuro ou não sei, né? Ou vão ter outras respostas de outras pessoas que, quando você juntar, né, você fala: nossa, aqui agora eu já estou entendendo. Nós não temos muito esse aprendizado, né? Por isso que eu sempre acho que quando a gente tem uma resposta, a gente guarda ela lá na caixinha das respostas e depois utiliza, porque é bacana você ter a possibilidade de ter tempo, olha só, ter a possibilidade de ter tempo
para ir se construindo nesse caminho de vida que a gente faz. Então, a coisa é essa, né? E aí o nosso site é o www.centrodeestudos.org. Eu vou já adiantar para você que nós vamos ter um trabalho maravilhoso no mês de fevereiro de 2016, agora logo nesse ano que está entrando, é um trabalho sobre espiritualidade no sítio São Damião. Daí você não perca, porque vai ser muito bacana. Nós vamos estar lá juntos, aprendendo, vai ser na época do carnaval, aí quem quer repousar um pouquinho, retornar a si mesmo, meditar, ter um contato com a natureza, então nós estaremos juntos lá para desfrutar desses momentos, aprender um pouco sobre comportamento e aprender um pouco sobre espiritualidade com essa equipe maravilhosa do Centro de Estudos da Consciência, né? O pessoal do Centro de Estudos são voluntários, né? E são pessoas que estão lá para trabalhar, para se aperfeiçoar. Eles têm consciência disso. A maioria tem consciência disso, né? Porque a gente não pode, a gente generaliza. A maioria tem e trabalha, e a gente vê o empenho, né? E as construções que cada um faz fora é porque já conseguiu construir dentro de si também. Então, quando você estiver no sítio São Damião, você vai ver que muita coisa que foi feita lá foi feita com carinho, com coração, e naquele sistema mão na massa, né? Nós fomos colocar a mão na massa para construir tudo. É o chalé que tem lá, lagos que a gente fez, passarelas, né? Plantamos mais de 35 mil árvores. Nós vamos trabalhando, fizemos uma estrada de pedra imensa, né? E estamos fazendo construções. E essas construções, olha, temos um pomar, temos uma horta, né? E as pessoas também, elas vão se aperfeiçoando, porque essa é uma ideia bacana, né? De aprender uma outra língua, de aprender música, de aprender desenho, pintura, né? De aprender tudo que você puder, até assentar um tijolo, né? Fazer um tijolo. Então a gente vai aprendendo, né? E isso enriquece a nossa vida. E aí se você falar, mas por que eu preciso aprender tudo isso? Olha, eu respondo isso da seguinte forma. Nós, a cada instante que a gente acrescenta um conhecimento, nós também melhoramos o trabalho dos nossos chakras. Uma nova frequência é incluída ou descoberta dentro de você mesmo. E por isso que é tão importante a gente diversificar as coisas que a gente faz, para a gente não entrar em processos obsessivos. Não você faz uma coisa só, né? E aí pronto. Mas não é uma boa ideia, né? Bom, é isso aí. Site www.centrodeestudos.org. Vivência de Espiritualidade em fevereiro. Você já pode fazer a sua inscrição agora. É só entrar no site, tá? E já faz a inscrição para a gente estar juntos, né, fazendo um trabalho maravilhoso. Agora, olha só. Tem uma pessoa que essa pessoa é muito engraçada. Quando ela vai fazer uma pergunta, né, eu li a tua pergunta aqui, para mim é uma satisfação e um prazer. Ela já aproveita o embalo, ela já põe assim, várias perguntas, né? E dessas várias perguntas, ela desencadeia assim, tipo 10, 15 questões. E é muito interessante isso, né? Porque tem algumas pessoas na própria associação que fazem isso, né? Não, eu quero saber, porque eu preciso... Elas relacionam e depois perguntam ou votam, né? Mas essas são algumas, né? Em particular, elas fazem perguntas pertinentes e dá para saber que elas ouviram CDs, né? Que elas ouvem ou assistem os programas de rádio e TV. É bem interessante, né? Mas olha só, a pessoa coloca o seguinte, né? Como podemos trabalhar a resolução de carências? Por exemplo, a afetiva ou de reconhecimento social. Então, olha, carência eu considero uma das maiores dificuldades que o ser humano tem, né? Por quê? Porque nós não fomos ensinados a ter uma organização interna equilibrada e autossuficiente. Nós não somos isso, né? A gente é estimulado o tempo todo a ter dependências, né? A precisar do outro. E eu não digo que a gente não precise, não é isso não. Quando a gente está falando de carência, nós estamos falando da parte emocional da pessoa.
é uma coisa interna, né? É uma coisa de um processo interno que acontece que você não dá conta. Porque é óbvio que a gente tem que se relacionar, conversar com as pessoas, ter amigos, ter um convívio social, um convívio afetivo, familiar, profissional, tudo da melhor forma, né? Mas você quer ver uma coisa? Eu vou até contar que as pessoas que estão ouvindo vão aproveitar talvez um pouquinho. Como psicanalista, eu acabo ouvindo muitos relatos e lendo muita coisa sobre o assunto, né? É óbvio, eu tenho que me envolver naquilo que eu trabalho, né? E aproveitar esse trabalho para beneficiar as pessoas que estão à minha volta, né? Com o conhecimento que eu possa adquirir. E mesmo eu lendo, eu questiono para ver se tem alguma coisa que é coerente ou não, né? Até para, quando eu vou me servir do conhecimento, ele é questionado. Quando eu passo para as pessoas, é óbvio que as pessoas têm que questionar também, né? Mas é o relato de uma pessoa que é muito engraçado. Isso, com sinceridade, eu li em algum lugar, não me recordo o local que eu li, se foi uma revista, se foi um livro, né? Mas a pessoa viajou para um outro país, né? E de repente ela precisava falar com a parceira ou o parceiro, né? Na verdade, os dois precisavam falar um com o outro. E eles ficaram numa ligação internacional, por mais de 10 horas. Você imagina você ficar numa ligação por mais de 10 horas. É uma pulsão de carência que é insuportável. Mas isso é uma verdade, isso acontece. E a gente vê acontecer no dia a dia, né? Que é uma falta afetiva que você não dá conta. Você pega namorados falando 1h30, 2 horas seguidas, você fala, não, mas como é que eles podem fazer isso? As pessoas que estão ouvindo, muitas delas já devem ter passado por isso, né? E não precisa ficar direto, você liga, fica 15 minutos, aí daí a pouco você para, aí volta de novo, fala mais 20, aí você passa o dia inteiro fazendo esse processo compulsivo, mas é um processo de carência mesmo, né? Então essa coisa que eu relatei, de uma ligação internacional, né, em que a pessoa, sei lá, ficou 9, 10, não sei quantas horas, mas foram muitas horas. Com certeza foram por volta de 10 horas, né? É uma carência, um nível de carência muito alto, né? E a gente precisa aprender sobre isso. Então, quando você coloca aqui como trabalhar a resolução das carências, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é puxar para a realidade, entrar em contato com a realidade, entendeu? Porque a nossa carência, ela está fora da realidade. Então, como é que eu faço? Eu estou aqui com todos os desejos amontoados dentro de mim, mas pensa no seguinte, onde você está nesse momento, né? Porque é legal, você fala assim, eu estou numa sala, estou num quarto, estou na rua, né? Não sei, né? Estou num parque, deixa eu olhar o que tem à minha volta. Essa primeira ação de você entrar em contato com a realidade, ela é importante porque te tira do espaço, né, da tua carência emocional, que é um espaço absolutamente cheio de itens que você não dá conta, porque isso é o natural, né? O ser humano, ele quer aquelas coisas que são gostosas, aquelas coisas que são abstratas, aquelas coisas que não oferecem nenhum perigo. E o espaço da carência pode oferecer ou não, mas a gente vai cada vez mais entrando, né, nessa coisa de ficar carente, porque é prazeroso mesmo, né? É assim, ó, se você se fizer de vítima, aí vem todo mundo cuidar de você, você está simplesmente trabalhando a tua carência, né? Você vê alguém comer alguma coisa e aí fica com vontade e aquele desejo não para, isso é uma carência. O chocolate é o pai e a mãe das carências mundiais, né? Todo mundo é chocolatra nesse planeta. Você come um, come dois, come três, aí você olha alguém comendo chocolate, você não dá conta de você. Então, por quê? Porque ele causa um prazer. E o nível de prazer que ele causa, aparentemente não te oferece nenhum perigo. É como a sexualidade, é como assistir filmes pornográficos, né? Você vai indo e aí aquilo vai ficando prazeroso. E não tem uma medida, não existe um juiz ali para falar para você, não faça isso. Por isso que é muito difícil a compulsão ao alimento, a gente
contorná-la. Muitas pessoas precisam fazer uma terapia para resolver isso, né? E não é uma boa ideia. Então, eu penso que esse tipo de coisa, dependendo do nível, né, a gente precisa da ajuda de alguém. Mas a ideia eu já te dei. Então, entrar em contato com a realidade toda vez que você sentir a vontade de alguma coisa. Fala, opa, vamos parar. Mudar o ambiente de percepção, ou seja, sair daquele ambiente interno e passar para um ambiente de realidade externa. Aí você começa a dar um primeiro passo, né? Eu acho que isso é bom. Algumas pessoas, quando começam a fazer isso, também começam a se sentir mais seguras, né? E eu acho que isso é importante. Você vai falar, puxa, mas essa é a resposta? Não é, não. Existe uma infinidade de coisas que você pode fazer para sair do espaço das carências. Isso se essas carências forem poucas, né? E o nível de intensidade dela também for dentro de um espaço pequeno, mas se for uma coisa muito forte, aí a gente precisa da ajuda de um profissional para organizar e entender o que está acontecendo com a gente, né? Ufa, olha só, espero ter respondido, né? O nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com, onde você coloca as suas perguntas que eu estou respondendo aqui agora, né? Mas nós temos também no Facebook o Amigos do SEC. Aí você entra naquele espaço do Amigos do SEC, participa com tudo, com todo o pessoal, né? Você vai trocar muita experiência, as pessoas postam muita coisa bacana, né? E eu até penso o seguinte, né? Como o relacionamento é fundamental para o nosso crescimento, que a gente aprenda mais sobre isso, né? É importante aprender. Porque já imaginou? Nós vivemos numa sociedade, numa comunidade mundial, né? Cada um com o seu ponto de vista, alguns grupos com ideias fechadas, outros com ideias mais abertas, mas a gente vai se agrupando, porque é uma formação social no fim das contas. E a gente aprender a lidar com o que a gente é e aprender a lidar com o que os outros são, né, para poder criar um mundo melhor. Eu vejo que esse mundo ele tem um percurso bem grande para fazer de evolução, de crescimento, né, de sabedoria. E eu acho que o caminho é chegar na estabilidade, na paz. Sabe aquela coisa bacana de você poder viver momentos muito felizes de tranquilidade, porque você já se entendeu e está entendendo o outro. E a gente começa a viver de uma forma que talvez seja o sonho de todo mundo, né? A gente quer viver num mundo paradisíaco, onde todos estão felizes. E se a gente procurar se informar, observar e aprender, nós vamos entender que o que atrapalha tudo isso são as nossas pulsões, né? E as nossas cargas emocionais, os nossos impulsos instintivos, né? E com todas as cargas que a gente tem dentro da gente, as nossas mágoas, a gente tem mágoa de tudo, mau humor, já pensou? Mau humor é terrível, né? E outras coisas, agressividade, passividade, né? São conceitos, mas são realidades de cada um de nós que precisam ser entendidos e resolvidos para que a gente possa olhar o mundo sem essas barreiras emocionais nos atrapalhando, né? Isso é fundamental. Se a gente olha alguém com a prevenção da raiva, você não está enxergando a pessoa, né? Se você olha alguém com a prevenção de qualquer emoção, você não está enxergando a pessoa. A gente tem que estar totalmente aberto ao mundo para poder fazer um caminho melhor e de felicidade. O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso telefone é o 5904-2116. Eu encontro você no próximo programa.